A gente está acompanhando um caso que aconteceu em Uberaba, tá, com a Melissa Campos, uma menina de 14 anos de idade. Me chegou até pelo Cheyenne, que é o músico do Black Pantera, que é uma banda que eu gosto muito, uma banda de rock, de metal, de punk rock, que tem uma pegada racial, um debate muito forte, né? Eles vão estar aqui no Rio no dia 20 de novembro, talvez a gente faça uma atividade com eles lá na Baixada, com eles na Baixada. E aí, a gente estava andando e tal, e me vi, né, o Cheyenne publicando uma situação, e eu cheguei a pensar até que era com a filha dele. Mas, na verdade, a filha dele, de um colégio em Uberaba, foi testemunho de uma amiga, das melhores amigas dela, ser assassinada com uma faca por um garoto de 14 anos. Essa menina de 14 anos, dentro da sala de aula, a Melissa Campos, por um mero crime de ódio, de dois adolescentes de 14 anos de idade. E aí que a família fez, né? O doutor sabe que a lei não retroage para prejudicar o réu, mas a família está promovendo um abaixo-assinado em que eles fizeram uma minuta de projeto de lei. Existe um no Congresso, mas há umas discordâncias sobre o escopo final desse projeto de lei, apresentado no ano passado pelo delegado Mahamagem, em que eu particularmente me posicionei contra esse projeto de lei anterior e propus, né, fiz contato com a família, pedi, né, que a gente participasse da promoção do debate dessa reformulação do ECA. Existem questões, já trabalhei no parlamento, existem questões que são às vezes inconstitucionais, mas elas valem pelo debate, entendeu? Eu acho que às vezes a gente perde, não tem como materializá-las, né, mas você vai pelo debate. E aí eu queria só propor, colocar aqui, doutor, dá uma observada nisso. Claro, claro. Eles estão propondo, nesse processo de reformulação do ECA, que ainda não foi formalizado, a não ser o projeto de lei que existe, que a violação de atividades externas, a vedação de atividades externas à internação para adolescentes condenados por crimes hediondos como violência grave, especialmente no ambiente escolar, né, tipifica e amplia. A avaliação do tempo máximo de internação para 5 anos com avaliações semestrais, hoje são trimestrais. Né? Só lembrando para quem está escutando, o jovem que comete algum tipo, né, de caso de violência como esse, ele pode ficar somente até 3 anos. Foi o que está levantando também um debate agora com esse caso que aconteceu em Itaperuna, aqui no Rio de Janeiro. Está se levantando esse debate. Só que aí acontece, gente, antes de a gente completar aqui a nossa fala, o que está sendo proposto pela minuta do projeto de lei que a família desenvolveu, a imprensa fala assim, ele não está mostrando a cara dele, tem que mostrar a cara dele. Vai sair menor de idade. Não é assim que se debate. Não é assim que se resolve. Porque assim só se promove o ódio. Então, por isso que a gente se posicionou no sentido de auxiliar nesses pontos aqui. Tem alguns pontos que a gente, até eu pessoalmente, institucionalmente, a gente discorda, mas vale o debate. Eu acho que a gente tem que rever realmente os mecanismos do ECA. A gente tem uma outra juventude, que não é a mesma juventude da década de 90. A gente tem dinâmicas em que a pessoa, um jovem, eu sei que eu tenho um filho de 14 anos de idade, estar dentro de um quarto não está exatamente protegido como estaria na década de 90. Né? Ele tem acesso, de repente ele está sendo incentivado a algum ato de violência, ser perpetrada contra ele ou contra outros, contra si próprio ou contra outros. Né? Então essa minuta, ela coloca essa questão da ampliação do tempo máximo de internação. Cortando, senhor, desculpa. Você não acha que isso também é uma responsabilidade dos pais? Eu vou chegar dar lá. Um aparelho desse para uma criança de 10 anos e ele se trancar dentro do quarto, ficar sedentário, não viver mais a infância e só ali? Eu quero discorrer rapidamente aqui, nem vou aprofundar. Desculpa, não, mas é interessante a gente colocar isso daí também. Então vamos lá, o que a minuta, né, que a família está propondo, abaixo-assinado, coloca? Né? Vedação de atividades externas à internação para adolescentes condenados por crimes graves e hediondos com violência grave, especialmente no ambiente escolar. A ampliação do tempo máximo de internação para 5 anos com avaliações semestrais, internação máxima de 3 anos e máxima de até 10 anos com avaliações anuais para casos infracionais análogos a homicídio qualificado, estupro, latrocínio ou crimes violentos praticados no espaço escolar. Laudo técnico multidisciplinar obrigatório, né, psicólogo, psiquiatra, assistente social, como condição para desinternação. Exigência de comportamento exemplar durante a internação com
ausência de novos atos infracionais e cumprimento das metas do plano individualizado, revogação dos limites de até de 21 anos para a continuidade da medida de internação. Tem questões que são constitucionais, a gente discute depois. Possibilidade de quebra de sigilo judicial de dados de processo mediante autorização judicial, quando houver repercussão pública relevante de interesse social. Eu estou chamando de Lei Melissa Campos, né, que os familiares da Melissa, da de Uberaba, estão propondo, estão colhendo assinaturas, parece que já tem um número bem considerável, não vou errar, vou falar para não errar o número, e a gente dá com causa, está se propondo assim, não, legal, mas a gente quer discutir cada item desse. Não é simplesmente, não concordo com isso, não é isso. A gente, como falei, doutor, a gente participou de um movimento contrário à redução da maioridade penal proposto pelo ex-presidente da Casa, do Congresso, da Câmara Federal, que é o Eduardo Cunha, lá em 2015. Ele queria a redução da maioridade penal, ele queria o fim do Estatuto do Desarmamento, entre outras coisas, naquele momento de fragilidade do governo federal, da presidenta na época. E a gente foi hostilizado na rua, nível... Só que prender um garoto de 16 anos de idade simplesmente por uma retaliação, uma mera punição, não vai resolver. Não vai resolver isso. Sobre a responsabilidade dos pais, o que acontece? As culturas mudaram. As culturas mudaram. As formas de se comunicar, de se falar mudaram. É muito difícil, hoje, um adolescente, ele não ter acesso... Por exemplo, a namorada desse menino de Itaperuna, ela não tinha celular. A mãe já tinha identificado uma conversa dele com outro menino, aprendeu o celular dela, mas ela precisava acessar a internet de alguma forma para estudar, para fazer... E aí, através de jogo, você não tem só o WhatsApp, o TikTok, o Instagram, você tem os jogos. Inclusive, são ambientes muito perigosos, porque você tem pedófilos entrando dentro de fóruns. Sim, o jogo aquele jogo que chegou a matar pessoas aí, da baleia azul, isso aí foi... Inclusive, o cara era da Baixada, eles entravam, essas pessoas entram para aliciar menores de idade, vai se passando também por criança. A questão que a gente é o seguinte, a gente tem uma forma de relação social diferenciada e a alteração no ordenamento jurídico, ela não acompanha com a mesma velocidade. Aí vamos fazer uma grita aqui. Nós tivemos esse caso de Uberaba em maio, nós tivemos esse caso de Itaperuna, agora, mês passado, e o Congresso defendendo, discutindo os interesses próprios, numa flexibilização, num cabo de guerra político. O Congresso, que era para estar pensando a função principal é de criar lei, conforme a dinâmica da sociedade, está num cabo de guerra político-eleitoral. Eu sei que é legítimo. Pensando na próxima eleição. Mas ninguém no Congresso... Gente, olha só, 2 adolescentes cometeram tais crimes. Espera aí, para tudo, vamos rever como é que está o nosso ordenamento jurídico e, em paralelo, como se fala de prevenção, vamos rever as formas de relações e responsabilidade do processo de prevenção. Não adianta só punir. Se punir resolvesse, se matar resolvesse, eu não vou falar o nome da cidade, da Baixada, mas a cidade da Baixada estava pacificada. Na década de 80 ela era o lugar que mais se matava no mundo, em 88. Sabe? Até sei. Não, fala. Não é matando gente que você... Aí tem um processo de prevenção, só que isso é caro e não dá voto. Isso é demorado. Entendeu? Isso não dá like. Você fala que tem que prender um garoto por dar pena de morte para um adolescente, não dá o mesmo like que você diz o seguinte: olha, papai e mamãe, responsabilidade de monitoramento no que está assistindo, no que ele está tendo acesso. Educadores, donos de escola, Estado, município, que tem a responsabilidade do primeiro e segundo segmento, quais são as medidas de monitoramento de casos de bullying, cyberbullying, de transtornos mentais? Isso dá trabalho. A gente acompanha, por exemplo, o Cabo dos Anjos de Realengo, que aconteceu lá desde 2000, é o pior crime desse perfil no Brasil até hoje. Espero que não aconteça outro. O que mudou de lá para cá? Está entendendo? Você criou simbolismos, tem simbolismo, criou-se algumas leis da questão da tipificação do bullying e tal, mas o processo de prevenção em si não foi feito. E aí a gente está fadado a acontecer isso. Uma garota numa escola estruturada, ela era filha de um dos educadores da escola, a garota morreu nos braços do pai, sabe? E um coleguinha de 14 anos, 2, pega uma faca de caça do pai e perpetra esse crime. E aí, graças a Deus, na interlocução com a família, eu respeito muito nessa relação com família de vítima de violência,
A gente já fala de imediato, olha, a gente não espetaculariza, a gente respeita o posicionamento de vocês, o que a gente discorda de falar, a gente não concorda com isso aqui, mas nós temos conduzido da maneira. Está conduzindo com um debate até bastante coerente, apesar da dor.